Meus irmãos, nós temos caminhado estudando a carta aos Hebreus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Hebreus capítulo 2. Nós olharemos atentamente para os 4 primeiros versículos que nós temos aqui nesta carta, ou neste capítulo. Para quem acompanhou o culto do dia 24, você pôde participar um pouco mais do capítulo 1, dos versículos 1 ao 4 também. Para quem esteve aqui na última quarta-feira, também experimentou um pouco daquilo que esta carta diz para a igreja, e em especial disse àqueles hebreus. E essa carta foi exatamente escrita para judeus que haviam recebido a mensagem do Evangelho, e esses judeus que haviam crido em Cristo, haviam professado sua fé publicamente, já passaram pelo batismo, estavam inseridos dentro de uma igreja, já faziam parte de uma comunidade. Esses judeus começaram a sofrer perseguição, ou, como podemos dizer, severas perseguições. E essas perseguições, elas envolviam retaliações contra a vida deles, contra a família deles, contra os bens deles. O padrão dessa perseguição se dava em expulsá-los da sinagoga. Esse era o primeiro padrão. Eles eram expulsos da sinagoga. Eles tinham os bens deles espoliados, ou os bens deles eram distribuídos. Você pode ver isso no capítulo 10, versículo 34. O autor da carta vai falar sobre isso. Eles eram ameaçados de prisão e até mesmo de morte pelo Sinédrio, que era, naquele tempo, a autoridade maior entre os judeus daquela época. Por essa causa, muitos desses judeus, não poucos deles, estavam determinados a abandonar a fé, a abandonar o Evangelho, devido à perseguição, devido àquilo que podia trazer perda. E para evitar essa perseguição, evitar as perdas, evitar tudo aquilo que podia vir sobre a vida deles, eles estavam pensando seriamente em abandonar a fé. Então a carta é escrita com esse objetivo. Qual o objetivo? Uma tentativa de evitar que esses amados irmãos aqui, eles cometessem o terrível pecado chamado apostasia, o abandono da fé. Então esse é o objetivo de modo geral. Um dos argumentos que você vai encontrar aqui na carta, nós acabamos de cantar sobre ele, que é a ressurreição de Cristo Jesus, e é esse um dos argumentos que é usado aqui na carta, que Cristo Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo se tornou, ao ressuscitar, sumo sacerdote. Então ele que está à direita de Deus Pai, assentado à direita de Deus Pai, intercede por nós. O autor também usa aqui algumas comparações, onde ele fala sobre a superioridade de Cristo. Você vai ver isso aqui bem no início do capítulo 1. Ele fala da superioridade de Cristo acima dos profetas, acima daqueles que falaram outrora. Ele vai falar logo em seguida da superioridade de Cristo sobre os anjos. Ele diz que Cristo é superior aos anjos. Logo em seguida, se você continuar nessa carta, você vai perceber que ele fala que Cristo é superior a Moisés e ao sacerdócio. Então Cristo está acima de tudo e de todos. Ele usa todos esses argumentos para mostrar para aqueles irmãos que o Evangelho é superior a tudo que eles já tinham visto, tudo que eles já tinham experimentado no judaísmo, tudo aquilo que era a glória do passado. Cristo é superior a isso tudo. Cristo é a palavra final, é isso que o autor da carta ele vem dizer. E tendo dito isso, depois que ele diz que Cristo é superior a isso tudo, o capítulo 2 ele inicia para falar sobre o grande perigo em abandonar Cristo Jesus, que é a palavra final, que é a palavra definitiva. Se lá no passado já havia, de alguma certa maneira, cobrança sobre aquela palavra que não era a plenitude do tempo, agora que Cristo veio, você abandonar ou ser negligente à palavra de Deus é algo muito perigoso. E é isso que nós vamos ler aqui nesses 4 primeiros versículos. Acompanhe comigo, por favor. Por esta razão, qual razão? Cristo é superior aos profetas e superior aos anjos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois,
se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado por essa excelente, Deus, porção das Escrituras, que nos chama a atenção e nos adverte sobre o grande perigo, Deus, de abandonar o Teu Evangelho. Deus, pode ser que hoje, aqui nessa noite, tenham pessoas que estão, ó Deus, seriamente correndo esse risco. E se há, eu clamo que o Senhor fale profundamente com esses irmãos, Deus. Aqueles que estão firmes no Evangelho, que esta palavra, Deus, possa afirmá-los ainda mais, de estarem, Deus, ainda mais seguros em Ti, comprometidos contigo. Deus, fale ao nosso coração, nos dê a capacidade de compreender as Escrituras. Vem com Teu Santo Espírito e ilumina, Deus, a nossa vista, os nossos olhos, Deus, para ver o que o Senhor deseja falar conosco. E dá-nos, ó Deus, a capacidade de praticar a Tua palavra. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui olhando então para um texto que o início dele é dizendo assim: por esta razão. Qual a razão? Por Cristo ser superior aos anjos e aos profetas, por Ele ser a palavra, e é isso que Ele está dizendo, os profetas pregaram sobre a palavra, Cristo é a palavra, Ele é o verbo encarnado, Ele é o Logos de Deus, Ele é a própria palavra que veio, Ele é superior a tudo isso que tinha no passado, Ele é a palavra final de Deus. E na quarta-feira nós fizemos aqui um exercício bem importante de trazer à nossa memória todos os nomes ou títulos que a Bíblia dá ao Senhor Jesus Cristo. E por que isso é importante? Isso é muito importante porque a palavra de Deus, ela não dá títulos gloriosos e imponentes sem real fundamento. A Bíblia, quando diz algo sobre alguém, ela está sendo verdadeira em sua natureza, naquilo que diz. Quando ela diz que alguém é tolo, é tolo. Quando ela diz que é sábio, é sábio. Quando a Bíblia nos diz assim: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com suas próprias mãos a destrói, ela está dizendo é tolo, tolo mesmo. É alguém que não entende, e por isso, por não entender, não ter sabedoria, destrói sua própria família, sua própria casa. Então, quando a Bíblia fala algo, ela está falando a verdade. E quando ela traz esses títulos ao Senhor Jesus, esses nomes a Cristo, ela jamais haveria motivo para a palavra de Deus usar tantas expressões para o Senhor Jesus, se não tivesse fundamento. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós aqui na quarta-feira dissemos alguns nomes, e não sei se chegou a 20, a 25 ou menos do que isso, mas você vai encontrar na Bíblia mais de 50 nomes e títulos que o Senhor Jesus recebe. Eu vou citar alguns deles, talvez até todos. Você encontra, por exemplo, o Filho do Altíssimo, você encontra em Lucas capítulo 1, 32, o Cordeiro de Deus, João 1, 29, você encontra o Príncipe da Paz, Isaías 9, versículo 6, o Nazareno, você encontra em Marcos 16, 6, a Luz do Mundo, Leão da tribo de Judá, Pão da vida, o Bom Pastor, Salvador do mundo, a ressurreição e a vida, a imagem do Deus invisível. Esse em Colossenses 1,15 é o que mais me chama a atenção, porque ele é a própria imagem que andou entre nós do Deus invisível, o Filho do homem, Senhor dos senhores, Emanuel, Santo de Israel, Jesus o Galileu, o cabeça da igreja, aquele que conduz a sua igreja. Você encontra o Messias, a videira verdadeira, o sumo pastor, o sumo sacerdote, o Filho amado, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. São todos esses títulos que você encontra do Senhor Jesus: bom mestre, pedra viva, aquele que batiza com o Espírito Santo. Você olha para as Escrituras, você encontra o justo juiz, a porta, o caminho, a verdade, a vida, é tudo Cristo. Percebe o quanto que ele é superior?
E aqui no capítulo 1 de Hebreus, o autor vai dizer assim: nenhum anjo recebeu tantos nomes. Ninguém recebeu nomes e títulos como ele recebe. O versículo 4 nos fala isso: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo Jesus tem todos esses títulos, e depois de dizer que ele tem todos esses títulos, é superior a todos os profetas, é superior aos anjos, ele então diz: por esta razão, preste bastante atenção, por esta razão, ele vai dizer: importa que nos apeguemos ainda mais à palavra final, a quem ele é, ao Senhor que é Cristo Jesus. Ele não é qualquer um, ele não é seu amigo, esse amigo que você trata de qualquer maneira. Ele é um amigo que é seu Senhor, que você tem que tratar com mais alto respeito. Ele é um amigo que você se ajoelha diante dele. Ele é um amigo que você se aproxima dele e se prostra. Esse é o amigo Cristo Jesus. Quando nós olhamos então para as Escrituras, ele diz tudo o que diz no capítulo 1, para nos dizer o seguinte: por essa razão, mostrando que Cristo é tão superior a tudo que vocês já viram, a tudo que vocês já experimentaram no passado, Cristo Jesus, então importa que nos apeguemos com mais firmeza. Se lá atrás, a lei, os profetas, as pessoas deveriam se apegar com firmeza, imagine agora, que a palavra final já foi dada, que a plenitude dos tempos chegaram, que você tem as Escrituras nas mãos. Imagine agora que você tem e ouviu a verdade de Deus, que você ouviu e percebeu que o Logos está entre nós, que Ele habitou entre nós. Então, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Para quê? Para que dela jamais nos desviemos. O convite do versículo 1 é todo um convite dizendo: olha, não seja negligente quanto à palavra de Deus. Deus te falou algo? E se Ele falou, não seja negligente. Não desobedeça. Deus falou de maneira definitiva através de Cristo Jesus. Imagine bem, se Ele falou de forma definitiva, quem sabe disso deve, no mínimo, criar uma certa expectativa. Espera aí. Jesus é a palavra final. Ele é o resultado de tudo. Ele é a plenitude de tudo. Deveria tomar o coração desses hebreus, desses judeus aqui, uma expectativa, uma ansiedade por ouvir algo a respeito de Cristo Jesus. Só que, de forma estranha, eles não criaram essa expectativa. E quando nós falamos de palavra final, às vezes nós criamos expectativas. Quando alguém diz que tem uma palavra final sobre um convite, sobre um emprego, sobre um trabalho, sobre um exame que você fez, e alguém diz: não, esse é o último exame, desse aqui é o resultado final. Você cria uma expectativa, você toma uma certa dose de ansiedade, aguardando o dia, a hora. Algumas pessoas que vão pegar os seus exames ali pela internet, ele fica marcando o horário para o laboratório liberar logo, para ele conseguir olhar rápido, porque cria essa expectativa. A pessoa sempre está ali perto do smartphone, aguardando uma resposta, aquela resposta final. Só que para esses leitores, os leitores dessa carta, de modo assombroso, a atenção deles não estava na palavra final. A atenção deles não estava naquele que é a plenitude dos tempos. A atenção deles estava um pouco com a mente viajando, à deriva. Eles estavam bem distantes da palavra final, que é a palavra, que é Cristo Jesus. Eles não estavam entendendo muito bem do que se tratava, estavam se distanciando da palavra de Deus. E não pense que é diferente no nosso tempo. Isso se assemelha muito à igreja atual. Você faz ideia de quantas mensagens Deus já lhe deu? Nos últimos anos que você é um servo de Cristo, vem à igreja, se assenta todos os domingos. Se você vem só aos domingos, ainda assim você recebeu muitas mensagens de Deus. Quantas vezes Deus lhe falou?
Você faz ideia? Deveria sempre criar uma grande expectativa no nosso coração, uma grande intensidade, virmos diante de Deus para ouvir a sua palavra, sendo exposta, sendo pregada, e se assemelha muito com a igreja hoje, que também recebeu o evangelho, porque alguns de nós, durante os cultos, durante a exposição da palavra, alguns de nós ficamos também distantes. Damos atenção a mais uma notificação que chegou, a um barulho, a algo que está acontecendo. Isso é tão real para nós que muitas vezes alguns de nós, durante um culto, a exposição das Escrituras sai 1, 2, 3 vezes. A pregação da palavra, a palavra final, está sendo exposta e muitas vezes nós nos levantamos como se não fosse nada que estivesse acontecendo. Como se estivéssemos numa aula na universidade, onde o aluno levanta a hora que quer e sai a hora que quer e volta a hora que quer, muitas vezes nem pedindo licença ao professor. Nós fazemos isso com Deus, com a sua palavra, com a exposição das Escrituras. E o que o autor está dizendo é exatamente para não ser negligente com a palavra que você tem recebido da parte de Deus. E é interessante, eu não pude deixar de notar, quando eu fui a Santa Teresa, eu descia ou voltava a serra, e ali você encontra várias placas de aviso, além daquelas de velocidade, de radar, você encontra algumas, e uma delas me chamou a atenção, porque ela estava escrito: imprudência não é acidente, é crime. E você encontra algumas outras assim, não sei se você já reparou, talvez você desceu mais rápido do que deveria e nem viu a placa, mas está escrito lá: imprudência não é um acidente, é crime. Nesse dia essa placa chamou muito a minha atenção, porque o que o autor de Hebreus está dizendo é: olha, negligência é algo muito sério. A palavra negligência, ela chama desleixo, relaxamento, despreparo, você tratar de qualquer maneira, e tem muitos que se dizem crentes que tratam a palavra de Deus de qualquer maneira. Ele não olha mais para as Escrituras dizendo: é Deus falando comigo. Ele acha que é só mais uma palavra, que não tem nada a ver, que ele pode interpretar da maneira dele, do jeito dele. Mas eu quero te lembrar que é a Bíblia que interpreta a Bíblia. Olha para as Escrituras, vê o que outros textos dizem sobre aquele texto, o que quer dizer ao seu coração. Quando nós olhamos então para este texto em especial, a advertência que ele traz é: olha, agora a gente tem uma palavra final. Não vai ter nada maior e não tem como diminuir essa palavra. Não tem acréscimo a ela. Cristo é a plenitude. Ele é tudo. Nós chegamos à palavra final, à ação final de Deus. E tudo está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não vai nada além disso. E não tem como diminuir isso. Essa é a palavra de Deus em sua totalidade. O quê? Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele está dizendo: por essa razão, importa que você se apegue com mais firmeza. Você acha que você tem sido meio frouxo em relação à palavra de Deus? Essa palavra é para você hoje. Está dizendo: olha, importa que você se apegue com mais firmeza as verdades ouvidas. E quantas verdades você ouviu nos últimos anos? Quantas pregações e quantos pastores e expositores da palavra Deus usou para falar contigo? E o que ele está dizendo é: olha, apegue-se com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Mas o texto continua, ou a advertência continua, versículo 2, olha o que diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, agora o versículo 3 vai ficar pior, porque ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Preste bastante atenção, ele aponta para o passado, e ele diz assim: olha, se aquela palavra dada por anjos e por profetas, que não era a palavra final de Deus,
não era a plenitude do que Deus queria falar. Se lá naquela lei, quando as pessoas negligenciavam, eles recebiam justo castigo, então ele diz assim, diante da palavra final que nós temos, que é a totalidade do que Deus quer falar, ele veio nos salvar, como você pode escapar disso? Como que você pode se salvar disso? Como que você, que negligencia a palavra hoje, não vai receber justo castigo? É disso que se trata. Como que você vai andar em desobediência à palavra e vai achar que está tudo bem? Que as coisas vão se acertar com o tempo? Que tudo vai se resolver algum dia? Se você não tomar postura hoje, aqui e agora, de praticar a palavra de Deus. O texto continua dizendo, olha, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como que foi confirmada? Dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Deus, além de dar a palavra e dar a palavra final, Ele confirmou essa palavra. E aqueles que ouviram a palavra, viram da parte de Deus sinais, viram prodígios, viram milagres e receberam dons do Espírito Santo. Para confirmar a palavra, a distribuição dos dons acontece no meio da igreja. Nós podemos parafrasear esse trecho das Escrituras da seguinte forma, pelo que disse o apóstolo. Sim, de fato, a lei do Antigo Testamento foi dada por meio de profetas, por meio de anjos, que conforme nós vimos, são criaturas inferiores a Cristo. E lá nesta lei, que foi dada por profetas e por anjos, tal lei portava penalidades. Lá, quando essa palavra, que era a palavra inicial, ela foi dada, ela também tinha penalidades, e essas penalidades foram executadas com fidelidade e justiça por Deus. Deus cobrou aquela antiga geração. E você vai se lembrar muito bem que lá do Egito saem cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Aquela geração, você sabe quantos entraram, né, na Terra Prometida? Daquela geração. Você lembra quantos entraram? 2. Por quê? Negligência e desobediência à palavra. O autor de Hebreus está apontando para isso. Você consegue entender o quanto isso é grande? Ele está dizendo, se lá no passado, essa palavra dada por naquele tempo, sofreu penalidade desse modo, como que nós, tendo recebido um grande privilégio, de ter a palavra final, vamos escapar do justo castigo de Deus? Se aqueles que guardaram ou não guardaram a lei foram castigados, quanto mais serão punidos os que se afastam do Evangelho de Cristo Jesus, ou aqueles que se afastam de Cristo. É disso que ele está falando. A mensagem do Evangelho, ela não foi anunciada por anjos, mas pelo próprio Senhor Jesus. Ele veio, Ele se encarnou, e Ele anunciou a mensagem do Evangelho. Ele trouxe a mensagem do Evangelho, e Ele é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem foi confirmada por aqueles que ouviram pessoalmente, testemunhas de primeira mão. O Evangelho é uma grande mensagem, e aquele que entregou é ainda maior. Ele é superior aos anjos, superior aos profetas, superior a Moisés, superior ao sacerdócio. E como você pode ver em João, quando os fariseus estão diante dele dizendo, você é maior do que Abraão? Ele diz, sim, claro. Eu não só conheço, sou, como cumpro os mandamentos de Deus.
Quando nós olhamos então para esse texto, aquele Cristo que entregou é ainda maior para a confirmação dessa mensagem. Então é óbvio que desviar-se do Evangelho significa maior castigo. Por isso ele diz: como escaparemos nós? Existe algum jeito de escapar disso? Já que nós conhecemos a mensagem do Evangelho, estamos negligenciando a maior mensagem que existe, a mensagem final de Deus, a mensagem principal de Deus. Mas não somente isso, Deus estava trabalhando na vida e nas ações das primeiras testemunhas oculares, e ele autenticou, assinou o Evangelho. E como que ele fez isso? Por meio de sinais, por meio de milagres, milagres poderosos, ações extraordinárias, prodígios, e entregando dons àqueles que recebiam o Evangelho. Ele tem a assinatura dele nessa obra. É a assinatura de um trabalho que foi entregue segundo a vontade dele, diz o texto. Com qual propósito? A fim de que ninguém duvide de que aquilo que ouviram é uma mensagem divina. Veio dos altos céus. Tendo dito isso, se não foi possível, irmãos, aqueles irmãos do passado ignorarem uma mensagem menor, nós poderíamos dizer assim, como que nós vamos escapar diante de um mundo que sempre está nos chamando a ignorar a mensagem final? Você leu a Bíblia essa semana? Você negligenciou a palavra? Mas passou tempo no Instagram, talvez numa série, talvez até trabalhando a mais, além do que devia, levou serviço para casa. Ah, mas precisava, mas você precisa da mensagem do Evangelho. Ela é alimento, é ela que nos sustenta, ela que nos mantém de pé, nos piores momentos da nossa vida, e nos melhores também, para que a gente não se ensoberbeça. É a palavra. É colocar a palavra de Deus, irmãos, para ser o nosso alimento diário. Cristo Jesus, o Evangelho, é a palavra final à humanidade. Tudo se encerra no Filho de Deus. E veja quem é o Filho de Deus. Não há ninguém maior do que Ele, nem melhor do que Ele. Ninguém ocupa o lugar que Ele ocupa. Ninguém recebe os nomes que Ele recebe, os títulos que Ele tem. Dar as costas para o Evangelho é dar as costas a Cristo. É dizer que você não precisa da cruz, que não precisa do perdão, que não precisa da graça, que não precisa da misericórdia. Todas as vezes que você abandona o Evangelho, ou se você tem andado distante de Deus, é de Cristo que você tem se afastado. Essa é a mensagem. Essa é a advertência. Afastar-se do Evangelho é dar as costas e desprezar a maior pessoa do universo. É desprezar o Criador, o Verbo encarnado, o juiz, aquele que pisará sobre todos os seus inimigos, o único Senhor, o único em que há salvação, aquele que entregou a si mesmo para purificar os nossos pecados. Então, quando você abandona a palavra de Deus e desobedece a palavra de Deus, você desobedece a Cristo, a palavra final de Deus. Você tem andado em desobediência à palavra? Você tem andado distante da palavra? Tem alguma área na sua vida que porventura você tem desobedecido a Cristo? Ele já pediu para você mudar, já falou contigo, não uma vez, não duas, ou talvez falou hoje, está falando agora. Tem algo que você precisa mudar, voltar para a palavra, voltar para uma vida devocional diante de Deus. Porque todas as vezes que nós abandonamos a palavra e desobedecemos a palavra, nós estamos virando as costas para Cristo, para aquilo que Ele fez. Como nós podemos aplicar esses 4 versículos à nossa vida? Primeiramente, nós precisamos fazer algumas perguntas para nós. E dentre essas perguntas, uma principal: como que está seu relacionamento com o Senhor Jesus? Como está a sua relação com Cristo, o Verbo encarnado, a palavra de Deus?
Uma segunda pergunta é: você está verdadeiramente ligado à videira? Tem algumas pessoas que estão como a própria parábola, ligados à videira, mas não dão fruto. E a Bíblia diz que Deus o corta. Você está verdadeiramente ligado à videira e frutificando? Segundo, sua ligação com Cristo hoje, 10 anos depois da sua conversão, da sua pública profissão de fé, 30, 40, 15, não sei quanto tempo tem, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Sua ligação hoje com Cristo é mais forte ou mais fraca do que o passado? Como você tem andado com Cristo? Nós temos um hino que diz que muitos que corriam bem, de ti longe agora vão. Tem muita gente que está perdido dentro da própria casa. Vem à igreja, participa do culto, louva, canta louvores, participa das sociedades, dos trabalhos da igreja, mas o coração está longe de Deus. Confessa com os lábios, mas o coração não está entregue. Será que é você essa pessoa? Porque só existem 2 tipos de pessoas: os que estão conectados, bem ancorados, e aqueles que estão frouxos, prestes a serem soltos, a escorregar. Quando você olha para o texto, e o texto usa a expressão jamais nos desviemos, está falando de uma embarcação que está no meio de uma correnteza e não tem rumo. É disso que se trata. Gente que abraçou qualquer outra coisa menos Cristo. Infelizmente, para o nosso assombro, pense comigo que é possível alguém ser professo, ter professado a pública profissão de fé e ainda está perdido. É uma pergunta estranha dizer como é possível. É possível. Alguém vir aqui dizer não, eu creio, e ainda está perdido. Ainda não realmente se entregou ao Senhor Jesus Cristo, ainda não recebeu o Evangelho como deveria. Como que alguns no nosso meio aparentam ser crentes, acabam se afastando? Como é possível receber o maior tesouro do mundo, maior do que qualquer riqueza, e abandonar? Por que que isso acontece? Só existe uma resposta, irmãos, e o texto nos dá: negligência. E negligência, e mais negligência. Negligência na leitura bíblica, negligência na oração, negligência na comunhão, negligência na vida pessoal com Deus, de profundidade, intimidade com Deus. Agora eu te pergunto, uma pergunta que eu já fiz aqui algumas vezes: quem é Cristo para ser esquecido? É só aquele que carrega mais de 50 nomes e 50 títulos na Bíblia. O Salvador do mundo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Mas tem muita gente, inclusive que está aqui nessa noite, que tem se esquecido de Jesus. E tem alimentado o próprio ego, a própria vontade, o próprio prazer, feito aquilo que quer da vida, a sua própria maneira, e abandonado a palavra. Afinal, qual o mal que Jesus lhe fez para que você o esquecesse? O que ele te fez de mal? Qual o mal que ele lhe fez? Em que ele te feriu? Em que ele te machucou? Porque a Bíblia nos mostra um Cristo que se entrega por nós, que coloca tudo, entrega a sua própria vida por nós. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante daquele que está acima de tudo e de todos, o Senhor do universo. Esse que tem todos esses títulos, todos esses nomes, e quando você negligencia a sua palavra, quando não dá atenção à sua palavra, quando não pratica a sua palavra, é esse tipo de negligência que nós estamos falando. Se Cristo é tudo que é, por essa razão, diz o texto, importa que você se apegue mais, não menos, que você esteja mais firmado em Cristo. Agora um alerta geral para nós. Todos corremos o mesmo risco de, um momento ou outro,
querer ou cair na tentação de querer abandonar a palavra para fazer a nossa própria vontade, do nosso próprio jeito, a nossa própria maneira. Todos que estamos aqui precisamos clamar pela ajuda do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos fortaleça e nos ajude a praticar a palavra, abraçar o Evangelho com entusiasmo e paixão, abandonar os trapos e o velho homem e andar em novidade de vida. Todos precisamos clamar por isso. E eu te convido a fazer isso nesse instante. Você clame a Deus e diga: Senhor, eu tenho andado firme no Evangelho. Que bom se você tem andado firme. Se você está ancorado em Deus, louvado seja Deus por isso. Mas ore a Deus e diz: Senhor, me ajude a não me desviar. Não importa o que venha. Se você é alguém que tem andado distante do Evangelho, por algum motivo ou por alguma razão, o chamado de Deus hoje, aqui e agora, é que você se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas você jamais se desvie. Vamos tirar um tempo de oração. Enquanto nós oramos, convido os nossos presbíteros que estejam aqui. Convido hoje também o presbítero Ivaí, disponibilidade, o presbítero João Gomes, que nos ajude. Pai Santo, todos nós que estamos aqui nessa noite, ouvindo essa mensagem, aqueles que acompanham à distância, corremos o mesmo risco, Deus. Por isso nós clamamos pela Tua misericórdia, Pai. O Senhor sabe e nós, ó Deus, como pessoas, já testemunhamos pastores se desviando da verdade, oficiais dos mais diversos, pessoas que andaram com o Senhor durante anos a fio, Deus, que em um dado momento abandonaram o Teu Evangelho. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a estarmos bem ancorados e firmados no Senhor, Deus. Nos ajude, Deus, a estarmos firmes nesse porto que é o Senhor Jesus Cristo, bem firmados nessa rocha eterna, submetidos a esse sumo sacerdote, a esse bom pastor, ao Alfa e Ômega, aquele que salvou a nossa vida, que é a luz deste mundo, a verdade, que é o nosso caminho. Nos ajude, Deus, a nos submetermos e nos firmarmos com mais intensidade, a nos apegarmos cada vez mais a Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, por favor, desperta o nosso coração. Se porventura, Deus, algo tem tentado, Deus, a nossa mente, o nosso coração a nos desviarmos, ó Deus, vem com Teu Santo Espírito, cerca-nos, ó Pai, de todo esse mal. Abra nossos olhos, ó Deus, para que não caiamos nesta tentação. Pelo contrário, Deus, que nos apeguemos com mais firmeza a tudo aquilo que temos visto e ouvido da parte do Senhor. Obrigado, Deus, pela honra que o Senhor nos dá de participarmos da ceia do Senhor, de podermos aqui, ó Deus, confirmar a nossa aliança contigo, Deus. Louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu nome, porque através da ceia nós estamos aqui confirmando que temos uma aliança contigo, Deus. Senhor, obrigado, porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. E agora, Deus, que esses elementos saem do uso comum e natural para um uso especial, nós clamamos que o Senhor mesmo os consagre, Deus, para que possam fortalecer a Tua igreja, e que como meios de graça, aqueles que se alimentarem, Deus, deste pão e desse suco da uva, Deus, possam, Pai, ser fortalecidos com a presença de Cristo Jesus. Louvamos, engrandecemos e exaltamos o Teu nome. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.